Olá! A Câmara analisa um projeto de lei que permite que os motoristas habilitados em Portugal possam dirigir no Brasil sem a necessidade de obter um novo documento de habilitação. O autor da proposta é o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, que participa com a gente desse Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez aqui, muito obrigado. É um prazer falar com vocês e estou aqui à disposição. Deputado, por que o senhor defende que a carteira de habilitação expedida por órgãos oficiais de Portugal seja aceita aqui no Brasil? Bom, primeiro porque eu acho que é uma cooperação entre ambos os países, né? Portugal ele aceita a nossa carta, né? E acho que nós precisamos aceitar a carta de Portugal. Eu morei 2 anos em Portugal, né? E lá em Lisboa. E eu acho que é um país cooperando com o outro. Eu acho que se faz necessário isso, acho que é uma abertura. A decisão do presidente, do Marcelo Rebelo, ela é acertada, né? Quem mora hoje em Portugal, a pessoa pode dirigir com a carta do Brasil. Então, eu acho que, né, nada mais justo que seja uma via de mão dupla, né? Assim, eu tenho ouvido muitas pessoas e as pessoas todas falaram que é uma ótima ideia, uma boa sugestão, ainda mais a quantidade de brasileiros, né, que hoje moram em Portugal, a quantidade de portugueses que hoje têm negócios aqui, que moram aqui. É um país extremamente acolhedor, um país que vem passando também por alguns problemas sérios na economia, né? Mas eu acho que a gente pode ter essa via de mão dupla. Esse é o meu entendimento e por isso que a gente procurou trabalhar dentro desse sentido. Deputado, essa questão também pode ser um atrativo turístico também, né, para que os portugueses que venham também sabendo, por exemplo, que podem conduzir veículos aqui, né, alugar um veículo, isso também pode estimular o turismo? Pode, eu acho que não só pode, como vai estimular, né? Hoje, você, lá em Portugal, quem é turista, pode dirigir, né, com a nossa carta lá, por 185 dias. Nada mais justo do que também a pessoa que chegue no país, no nosso país, possa dirigir também com a carta deles aqui por 185 dias que seja. Se por acaso a carta tiver já com a sua validade, né, terminando, aí sim ele teria que fazer aqui dentro todo o processo para que ele pudesse continuar dirigindo. Mas eu acho que isso atrai o turismo, isso atrai negócios, as pessoas se sentem mais confortáveis, se sentem com maior liberdade, né, de ação, e eu acho que isso só traz bons negócios para o nosso país. Deputado, agora ampliando um pouquinho esse assunto, como que o senhor vê hoje no Brasil o sistema de habilitação dos condutores, né? A gente sabe que o Código de Trânsito é de 1997, é uma lei que já sofreu muitas atualizações, e assim, especificamente nessa questão da emissão de habilitação, como o senhor avalia as exigências, os processos que são encaminhados pelos DETRANs, até mesmo em relação a outros países? Olha, a gente tem muitos problemas ainda referentes à emissão da CNH, né? Existe muitas máfias trabalhando em torno de cada DETRAN e, por isso, toda hora a gente chega ao nosso conhecimento, né, problemas sérios nessa questão. Nós temos no Brasil um trânsito muito violento, né? Nós temos aí acidentes de carro, ônibus, e, enfim, é uma história muito difícil de você explicar lá fora, né? O brasileiro
ele ainda precisa ter uma cultura diferenciada na questão de poder guiar um carro, de poder dirigir, porque a gente vê, né, que tantas pessoas têm perdido a vida, seja ela dirigindo ou causando algum acidente, e é uma complicação, porque a gente tem de um lado hoje, na maioria das cidades, um corredor de ônibus, do outro lado você tem uma ciclofaixa, ciclovia, seja como, né, e cada vez mais as ruas não foram preparadas para a quantidade de carros que tem nas ruas, as pessoas falando ao celular. Outro dia eu saí com um grupo de repórteres para que a gente pudesse gravar essa questão do celular, das pessoas dirigindo. Você acredita que em 15 minutos nós já tínhamos 53 pessoas, em 15 minutos, 53 pessoas no celular e dirigindo. Inclusive alguns motoristas de ônibus, sabe? O motorista de ônibus, né, dirigindo. Outra coisa que me chama a atenção, e que isso lá fora eu vejo quando eu viajo para os Estados Unidos, eu não vejo as pessoas em pé dentro dos ônibus. Então, é exigido, né, que a gente, dentro do carro, tanto quem está dirigindo, quem está de acompanhante do lado ou atrás, use o cinto de segurança. Ótimo. E quem está dentro do ônibus, em pé, o ônibus superlotado, e até quem está sentado, não tem cinto de segurança. E está andando nas mesmas vias que são exigidas dos carros. E, fora isso, essa questão. Então, você vê, em 15 minutos, nós fotografamos, nós gravamos as pessoas no celular. Fora isso, a quantidade de acidentes que a gente tem chega ao nosso conhecimento em relação aos jovens que bebem e pegam a direção e saem por aí de maneira, né, desordenada. Em Brasília, a lei seca funciona. No Rio de Janeiro, a lei seca tem funcionado. Aqui em São Paulo, a lei seca, você quase não vê a lei seca, né? No maior estado do Brasil, a gente quase não vê a lei seca acontecendo na cidade de São Paulo. Então, assim, as pessoas se sentem muito à vontade também em relação a isso, né? Então, são problemas sérios que você vê, de repente, uma mãe com 2 crianças no carro, falando no celular, aí abre o farol, ninguém anda, a pessoa até se esquece que está ali, sem contar os inúmeros assaltos, né? Porque a pessoa para no trânsito ali, começa a falar no celular e aí ela dá a opção para a pessoa quebrar o vidro, pegar o celular, enfim. É um trânsito muito violento que a gente precisa ter uma educação nesse trânsito nosso, caótico, né? Onde as principais cidades do país, hoje aqui na região que eu moro, por exemplo, só para você ter uma ideia, Cassiana, se eu quiser, eu moro em Cotia, na cidade de Cotia, fica a 18 quilômetros só da cidade de São Paulo. Se eu quiser estar às 9 horas num compromisso em São Paulo, para eu passar pela Raposo Tavares tranquilo, eu tenho que sair de casa às 5h30. Aí eu chego no local e fico esperando de 6h30 até às 9h a minha reunião ou a minha consulta, porque depois das 6 horas você não anda na Raposo Tavares. Esse percurso que eu faço de 15 minutos até São Paulo, ele leva 1h20, 1h30, o mesmo percurso, para você ver a quantidade de carros e o trânsito que a gente tem, né? E como você falou, o código do nosso trânsito ele é antigo, ele é inadequado, ele oferece muitas brechas para aqueles que causam acidentes e tudo, então é complicado. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, bom trabalho e estou sempre à disposição de vocês. Tá certo, obrigada. Valeu, eu conversei tchau. com o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, sobre a proposta que torna válida no Brasil a carteira de habilitação emitida em Portugal. Até o próximo programa. Tchau.